Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 20, A Batalha do Lago Trasimeno, a segunda derrota. Olá, hoje vamos falar de um dos momentos mais icônicos da Segunda Guerra Púnica, a Batalha do Lago Trasimeno. Um embate que não foi apenas uma batalha, foi uma armadilha perfeita. Estamos novamente no ano de 2017 a.C., que é o segundo ano da Segunda Guerra Púnica, e após atravessar os Alpes, algo que parecia impossível, Aníbal já havia derrotado os romanos na Batalha do Rio Trébia, que a gente viu no episódio passado. Roma, alarmada com a ameaça, começou a mobilizar forças para conter o avanço do cartaginês que estava entrando pela Itália, né? No final da Batalha do Rio Trébio, a outra coisa aconteceu que demonstra a estratégia do Aníbal nessa campanha. Ele não queria somente derrotar os romanos. A estratégia do Aníbal, na verdade, era usar as tribos da Itália contra os romanos. Então, o que aconteceu quando ele terminou, ao final da Batalha do Rio Trébia, ele tinha vários prisioneiros de guerra. Ele libertou todos que não fossem romanos, dizendo para eles: eu vim aqui libertar vocês dos romanos. Então, essa era a grande estratégia de Aníbal, na verdade. Ele queria provocar uma insurreição das tribos italianas que tinham sido dominadas por Roma nos séculos anteriores, como a gente viu nos episódios anteriores, contra os romanos, que é uma tática muito parecida com a tática do Régulus na Primeira Guerra Púnica, quando ele invadiu a Itália e tentou colocar os aliados de Cartago contra Cartago, né? Bom, então por conta disso tudo, o Aníbal não estava interessado num confronto direto no campo aberto. Ele entendia que a verdadeira força dele era a sua inteligência, e a inteligência militar. Enquanto os romanos se organizavam, ele planejava uma jogada que iria entrar para a história. Roma enviou os 2 cônsules do ano para liderar exércitos e enfrentar o Aníbal na Itália. Um deles era o Caio Flaminius, que era um homem conhecido pela sua impetuosidade e pela sua ambição, mas não exatamente pela sua prudência. E o Aníbal sabia disso, e ele decidiu usar isso contra ele. Depois de cruzar os Apetinos, que é uma cadeia de montanhas pequena, né, como se fossem os pequenos Alpes, ali já na Península Itálica, o Aníbal começou a devastar a região etrusca, provocando os romanos para atacá-lo. O objetivo dele era simples. Ele queria atrair o Flamínios para uma perseguição apressada. E funcionou. O Flamínios, que estava determinado a proteger Roma e recuperar a honra da cidade, ordenou a marcha sem considerar cuidadosamente o terreno ou as intenções do inimigo. Aníbal, então, escolheu o local onde faria sua emboscada, que era no lago Trasimeno, que é um lago enorme que tem ali no centro-norte da Itália. A região desse lago é cercada por colinas. E entre o lago e essas colinas, essas montanhas, tem um pequeno estreito, né? Tem um estreito corredor de acesso. Ali, o Aníbal poderia esconder suas tropas novamente e preparar uma surpresa para os romanos. O dia da batalha foi uma manhã fria e muito enevoada. Na beira do lago, né, tem muita névoa. O Flamínios e as legiões marchavam ao longo da margem do lago, confiantes que estavam perseguindo Aníbal. Mal sabiam que ele estava à espreita deles, esperando nas montanhas em torno do lago. Nessas colinas, o Aníbal havia posicionado suas forças, a infantaria pesada nas encostas da colina, a cavalaria para bloquear a retaguarda e os arqueiros prontos para atacar o flanco romano, o lado romano, né? Assim que o exército romano entrou no estreito corredor ali, entre as colinas e o lago, o Aníbal deu o sinal. O ataque foi devastador. As tropas romanas foram apenas de surpresa, encurraladas entre o lago e as colinas, e não haviam para onde fugir. A trévoa e o pânico dificultaram qualquer tentativa de reorganização das legiões romanas. O Flamínios tentou liderar os homens, mas acabou morto no caos, e sem a liderança as legiões foram massacradas. Dos 30 mil homens romanos, cerca de 15 mil morreram ou foram capturados. Poucos conseguiram escapar para contar a história. A derrota do Lago Trasimeno foi um golpe devastador para Roma, mais um, né? Nunca antes um exército romano havia sido destruído de uma forma tão completa e tão humilhante na própria Itália. Após a batalha, Aníbal, no entanto, não marchou diretamente para Roma.
Em vez disso, ele continuou a campanha, devastando ali o interior da Itália e buscando alianças com os povos locais para enfraquecer a República Romana. Roma, por sua vez, entrou em pânico. O Senado declarou estado de emergência e nomeou um ditador chamado Quintus Fabius Máximo. Esse Fábio adotaria uma estratégia diferente. Em vez de atacar o Aníbal, ele ia evitar os confrontos diretos e desgastar o Aníbal numa guerra de atrito. Foi assim que nasceu a estratégia do Fábio Cuntator, era como os romanos chamavam, que é o Fábio o temporizador. Essa estratégia até hoje é chamada estratégia fabiana, que é a estratégia de você postergar a batalha até o momento que seja de benefício para você, né? Obviamente, como os romanos eram muito guerreiros e lutadores, eles detestavam essa estratégia, achavam que era uma estratégia covarde. Ainda assim, o Fábius ficou um ano, mais de um ano, ali, brincando de quase um esconde-esconde na Península Itálica entre as tropas romanas e as tropas do Aníbal. Nesse ataque desse lago, a gente vê também vários aspectos da estratégia do brilhantismo militar do Aníbal, né? Você veja que ele usou a geografia, a questão do lago e das montanhas, ele usou o clima, né? A questão da névoa e do frio de manhã, ele usou o elemento surpresa. Tudo isso ia de encontro a como os romanos tradicionalmente guerreavam, que era uma batalha frente a frente. Assim a gente termina mais um episódio de Crônicas Romanas. A Batalha do Lago Trasimeno não foi apenas uma derrota para Roma, foi uma lição de que na guerra a inteligência muitas vezes supera a força. No próximo episódio falaremos sobre a batalha mais famosa de Aníbal, a Batalha de Canas, uma obra-prima da estratégia militar que ainda hoje é estudada nas academias militares ao redor do mundo. A gente se encontra no próximo episódio.